Fala aí, terceiro ano do colégio, curso Aplicação Professor Rodrigo Alberoni, aparecendo aí na sua telinha para mais uma aula sensacional de Sociologia para vocês. Vocês já estão fera, já sabem o esqueminha. Agora eu vou sair da frente do quadro, você vai lá e pausa esse vídeo, copia o conteúdo que já eu volto. Fala aí galera, estou de volta então para dar continuidade à nossa última videoaula de Sociologia. Na nossa última videoaula eu falei sobre desigualdades étnicas e eu começo essa aula aqui de hoje falando sobre discriminação étnico-racial. O que é discriminação? Discriminação é um ato de diferenciar, de apontar diferenças. Então se liga, olha que doideira. Quando eu falo discriminação étnico-racial, significa que em determinado momento grupos étnicos diferentes passaram a ser comparados. E a partir dessas comparações, aspectos de diferenças entre esses grupos começaram a ser utilizadas para inferiorizar ou demonstrar a superioridade de um grupo sobre o outro. Então, discriminação étnica é o ato de você diferenciar e julgar determinado grupo pelas suas características. E esse tipo de ação gerou em momentos da história, momentos diferentes, as maiores tragédias já vistas. É o fato, por exemplo, da diáspora africana, o que leva esse europeu a escravizar o negro e a justificar a escravidão desse indivíduo. É simplesmente uma ideia de superioridade. Uma ideia, às vezes, pautada em princípios religiosos de que esses grupos que viviam na África carregavam um pecado que deveria ser extraído através do trabalho forçado. Ou seja, um aspecto cultural de superioridade, aspecto religioso sendo utilizado como forma de dominação que vai gerar a diáspora negra. Ou seja, milhões e milhões de africanos retirados de sua terra natal para serem enviados ao trabalho escravo na América. Ou o massacre das populações indígenas. Esse europeu conquistador, num processo de expansão marítima que conquista, domina territórios no continente americano, já encontra aqui povos que viviam, obviamente. E essas relações serão construídas com base, às vezes, no quê? Na violência, no extermínio, porque esse grupo indígena será considerado selvagem, não civilizado. Ou seja, inferiorizado, discriminação étnico-racial. O caso, por exemplo, do Holocausto, se a gente pega os nazistas dentro da sua teoria ariana, de uma raça pura e superior, eles vão iniciar um processo de extermínio daqueles que eles consideram indivíduos de segunda categoria, como judeus, ciganos, negros. E aí nós temos a tragédia do Holocausto, em que milhões de judeus foram duramente assassinados. Então, eu citei 3 casos diferentes, todos eles ligados à discriminação étnico-racial, em que um grupo se julga superior ao outro e por isso pode dominá-lo, escravizá-lo e até matá-lo. Maravilha? Dentro dessa ideia, nós temos ali o auge desse tipo de pensamento no século XIX e até a primeira metade do século XX, que é um momento aqui que vão surgir teorias raciais. Meus amores, nós estamos cansados de saber que, biologicamente falando, todos os seres humanos são iguais. Nós não somos divididos em raças. Porém, no século XIX, vão nascer teorias raciais, como o darwinismo social. Uma ideia de que o branco europeu, o caucasiano, ele é mais adaptado, mais evoluído e por isso ele pode dominar e subjugar os demais grupos humanos. Por isso o critério de raças, como se existissem raças superiores e outras inferiores, o que iria justificar a dominação desse grupo superior sobre o grupo inferior. Olha que tristeza. Esse tipo de pensamento se fez presente em vários tipos de governo da época, inclusive aqui no Brasil, como eu falei na última aula. Lembra, no século XIX, nós temos o quê? A defesa de um processo de embranquecimento da população brasileira, uma ideia de que somente uma população de maioria branca poderia alcançar a modernização e a civilização. Então, esse tipo de pensamento e ação são formas de discriminação étnico-racial. Se eu olho o Brasil, pós 13 de maio de 1888, quando ocorreu a abolição da escravatura, eu tenho a formação de um Brasil igual, de inclusão entre negros, mestiços e brancos, indígenas. Será que é isso que ocorre? Não. Na verdade, alguns autores trabalham com a ideia de que nós temos aqui a formação de 2 Brasis. De um lado, um Brasil moderno,
para frente, que avança na indústria, na tecnologia, um país que cresce, o país que já foi apontado várias vezes como o país do futuro. Mas a pergunta é, quem participa desse futuro? Todos na sociedade? Ou será que esse Brasil apresenta uma divisão em que um outro Brasil ele é repleto de problemas socioeconômicos? E aí, quando eu vou olhar o grupo humano, né, que está nesses dois Brasis, eu percebo que nós temos uma elite, muitas vezes o quê? Uma elite branca, dominando esses aspectos tecnológicos, as melhores carreiras, os melhores locais de moradia, enquanto a maioria afrodescendente ou mestiça, indígena, se encontra o quê? Excluída, marcado pela pobreza, favelização, dificuldade de acesso à educação, a lazer, dificuldade de acesso à saúde. O quilombola que tem dificuldades de ter a sua terra reconhecida e protegida. Os grupos indígenas que lutam até hoje pelas demarcações de terra, que enfrentam invasões de madeireiros, de garimpeiros. Então, que Brasil é esse? A gente tem um Brasil homogêneo ou um país dividido em dois Brasis? E como é que será que a gente se importa com esses indivíduos? Porque muitas vezes o que prevalece é o aspecto da invisibilidade. Né? A gente não consegue enxergar essas diferenças, ou culpa os próprios indivíduos pela sua pobreza. É aquela ideia, né? O indivíduo ele é pobre porque não estudou? Ou ele não estudou porque ele é pobre? E aí, qual é a sua forma de pensar? Será que devemos culpar o indivíduo pela sua pobreza? Ou será que existe todo um contexto histórico anterior que pode sim interferir na vida desse indivíduo e privá-lo de oportunidades? Então, quando a gente olha o Brasil de hoje, um país miscigenado, como eu já falei, em que em torno de 50% da sua população é formada por pardos, né, e afrodescendentes no geral, né? Esse termo pardo não é muito legal, mas é usado aí pelo IBGE, então estou utilizando. E aí, o que você começa a pensar sobre isso? A gente tem metade de uma população formada por negros e pardos, mas quando eu olho os mais pobres do nosso país, 70% são negros e pardos. Será que tem uma herança histórica aí? Tudo indica que sim, que temos essa herança histórica. E por que a gente vira as costas para esse problema? Aspecto da invisibilidade. Né? Primeiro, a gente vive numa sociedade que é extremamente individualista e geralmente culpamos o outro pelo seu próprio fracasso, sem esquecer que existem condições históricas anteriores em relação a isso. Né? Uma das medidas que no Brasil vem sendo adotada para tentar combater essas desigualdades são as cotas raciais, que geram todo um debate. Né? Será que devemos ter cotas raciais, sim ou não? O que vocês acham? Né? Nós sabemos que as cotas raciais são uma medida que garante o acesso ao nível superior ou a concursos públicos, a cargos de trabalho, de grupos que são considerados minorias em termos de acessos socioeconômicos, ou seja, uma forma de gerar inclusão desse indivíduo, uma forma de tentar gerar equidade, uma vez que lá atrás ele não teve as mesmas condições de grupos, né, que a gente pode considerar que está aqui nesse primeiro Brasil, né, nessa ideia dos dois Brasis. Então, se você se interessa por esse assunto, pesquise, pode me mandar a sua opinião sobre as cotas raciais, que a gente vai debatê-la. Maravilha? Então, a partir de agora, eu quero que a gente mude um pouquinho a ideia e comece a olhar para o mundo, né? A gente está olhando aqui muito para o Brasil, vamos falar sobre o mundo. Por exemplo, ao longo do século XIX e a primeira metade do século XX, nós temos o avanço do imperialismo, né? Um processo de dominação das potências europeias sobre a África e a Ásia, com participação também dos Estados Unidos e depois do Japão. Então, o imperialismo é um movimento de controle, de domínio, com interesses econômicos. Legal? Baseado nessa ideia, por exemplo, eu cito a missão civilizatória. Por quê? Os europeus, olha só, processo de discriminação étnico-racial. Os europeus se consideravam superiores em relação às outras etnias. Eles vão utilizar de teorias racistas e, portanto, eles se enxergam numa missão, uma missão civilizatória. Eles devem levar a civilização, o mundo moderno, né? A indústria, o crescimento, o cristianismo a povos que eles julgam atrasados. E esse processo, na verdade, é um processo de dominação, de imposição, de controle sobre outros
grupos. Eu posso citar o caso do Império Britânico, né, que chegou a controlar mais de 25% da população mundial, né, que chegou a dominar boa parte do território indiano, que chegou a impor sua vontade sobre parte da China, né, que dominou os aborígenes australianos e os inferiorizou comparando os animais. Isso tudo tendo como base teorias racistas. Olha o exemplo do Congo belga, fazenda particular do rei Leopoldo II da Bélgica. Ocorreu um massacre no Congo belga. A população desse território era tratada como animal. Na verdade, o tratamento que eles recebiam era pior do que o de muitos animais. Eles eram mutilados, braços, mãos cortados. Estupros eram frequentes, assassinatos. Nesse jogo aqui, mais de 10 milhões de mortes ocorreram no Congo belga. Praticamente metade da população que habitava esse território. Então, esses tipos de massacre foram muitas vezes justificados por tipos de pensamento baseados em teorias raciais, de superioridade. Ou seja, quando esses grupos não aceitam a dominação e a imposição dessas nações europeias, eles simplesmente serão exterminados, atacados, sofrerão castigos, porque eles são considerados inferiores. Eles necessitam dessa civilização. Olha que doideira esse tipo de pensamento. Isso aqui, galera, século XIX, início do século XX, até a primeira metade do século XX. Nós temos esse tipo de ideia circulando pelo mundo de dominação. Vídeo aqui o exemplo da África do Sul. A África do Sul é uma região rica em metais preciosos, foi palco de disputa imperialista entre Holanda e Inglaterra, que gerou a Guerra dos Boeres. Inclusive, a Inglaterra acabou desenvolvendo campos de concentração onde aprisionou os boeres, os descendentes holandeses. Houve campanhas de extermínio. Depois de muito tempo, aqui nós temos uma África do Sul já independente, em que a maioria da população é negra, mas uma minoria branca tem um controle político e econômico da região. E simplesmente vão criar leis segregacionistas, que vão inferiorizar os africanos, os negros, em relação a esses indivíduos de origem branca. O apartheid social, uma das maiores vergonhas da história da humanidade, era um regime legal, estava previsto na lei da África do Sul. O que acontecia a partir desse apartheid? Simplesmente, as melhores terras, os melhores locais de moradia ficavam com a elite branca. Os negros estavam sempre marginalizados. Ambientes eram divididos, ou seja, restaurantes, universidades, escolas determinadas só podiam ser frequentadas pela elite branca. Transporte público, a mesma coisa. Um simples bebedouro podia ser diferenciado, um bebedouro para branco, um bebedouro inferior para o negro. Esse tipo de ideia circulava na África do Sul e contava com o apoio de outros países. Temos vários exemplos de ações ações concordando, ações justificando o apartheid da África do Sul. Ações dos Estados Unidos, de Israel, da Inglaterra. Temos mensagens de apoio, por exemplo, do presidente norte-americano Ronald Reagan, da Margaret Thatcher da Inglaterra, justificando e concordando com o apartheid social. A gente tem que entender que nem tudo que está na lei significa que é o correto e que é o melhor. Será que um regime de segregação que diferencia, que inferioriza os africanos em relação à elite branca da África do Sul é um sistema bacana? É legal só porque está na lei? Isso, obviamente, contou com uma série de manifestações contrárias, como o de Nelson Mandela. Nelson Mandela, por lutar contra o apartheid, ele acabou sendo preso. Ele ficou vários e vários anos preso. E olha que legal, se você olhar documentos norte-americanos sobre Nelson Mandela, em ingleses, ele é tratado como um terrorista. Ele é tratado como um terrorista por lutar contra um regime de segregação racial. O apartheid só irá terminar nos anos 90 na África do Sul. Depois disso, Nelson Mandela ele vai sair da cadeia e se tornará o primeiro presidente negro da África do Sul. Agora eu vou falar com vocês sobre os Estados Unidos da América. Sim, a famosa terra da liberdade, que não tinha liberdade para todos. O que acontece? Na sua independência, em 1776, nós notamos que ela é claramente influenciada pelos ideais iluministas, pautados em noção de liberdade e igualdade civil. Porém, essas ideias de igualdade civil e liberdade não foram para todos,
porque após a independência dos Estados Unidos, a escravidão permaneceu, só acabando em 1863. Porém, o fim da escravidão nos Estados Unidos e a sua proibição não significa que também um processo de inclusão social desse negro dentro da sociedade norte-americana, sobretudo na região sul. Grupos como o KKK, né, a Ku Klux Klan, surgiram e começaram a perseguir esses indivíduos que outrora foram escravizados. Né? Supremacistas brancos cometiam atos criminosos como incêndios e assassinatos de indivíduos negros. E aí, quando você olha esses Estados Unidos do século XIX e até a segunda metade ali do século XX, nós notamos, principalmente nos estados do Sul, uma série de leis racistas. São as chamadas leis Jim Crow, ou era Jim Crow. Né? Quem foi Jim Crow? Né? Você deve imaginar, que pessoa ruim foi Jim Crow. Não, Jim Crow não é o autor dessas leis de segregação racial que foram aplicadas nos Estados Unidos, que já vou falar quais são. Né? O Jim Crow, na verdade, era um personagem de um humorista norte-americano chamado Thomas Rice. Thomas Rice, em sua viagem no sul, ele aprendeu que os fazendeiros sulistas se referiam aos negros como crow, como corvo, maneira de inferiorizá-los. E aí, então, ele criou um personagem de humor. Ele deu origem ao chamado blackface. Ele pintava o seu corpo com tinta preta, né? E fingia, então, ser um negro, e ele apelidou esse indivíduo de Jim Crow. E ele fazia, então, peças de comédia ironizando, ridicularizando de forma bem pejorativa os afrodescendentes dos Estados Unidos. Ele sempre fazia a ideia de um negro burro, incapaz, malandro, bêbado, bobão, atrapalhado. Isso despertava a risada da plateia racista aqui nos Estados Unidos. Então, quando esse conjunto de leis foram aplicadas, leis que inferiorizavam, diminuíam os negros, né, os afrodescendentes norte-americanos, elas foram as chamadas de Jim Crow, leis Jim Crow. Inclusive, o filme original do Dumbo, se eu não me engano, é do final dos anos 40 do século XX, ele cita o Jim Crow, na verdade, através de personagens que eram malandros e bobões, né, na história ali do Dumbo, que era um bando de corvos, e o líder dos corvos, no caso, era o Jim Crow. Então, o Dumbo tem uma passagem racista. Inclusive, né, a Disney, quando regravou, ela excluiu, obviamente, essa passagem do Dumbo. Se você procurar no Disney Plus, por exemplo, o filme do Dumbo, eles com certeza vão cortar essa parte que faz referência ao Jim Crow. Maravilha? Você tem que pensar, meus amores, que nesse momento, por incrível que pareça, esse tipo de ação racista era algo visto como normal. Né? Se você retorna um pouquinho antes aqui, ó, no contexto da Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, o Churchill, que é um exemplo, né, para o mundo de líder democrata, né, que ajudou a Inglaterra a enfrentar o nazismo, ele tem declarações ultra-racistas. Beleza? Então, é óbvio, um lado, pessoas vão justificar esse posicionamento, essas ações da própria Disney, das leis, dizendo, não, mas era o normal da época. Todo mundo fazia isso. Será que é assim, dessa forma? Vocês concordam com isso? Então, se um sistema de injustiça é criado, a gente deve normalizá-lo, porque todo mundo está fazendo, todo mundo defende essas ideias. Será que é bem assim? Alguns indivíduos aqui vão provar que não é bem assim, não é? Vão começar a surgir nos Estados Unidos focos de resistência, de ação contra a era Jim Crow. O primeiro caso famoso é o da Linda Brown. Linda Brown era uma menininha, né, que foi proibida de estudar em uma escola porque ela era negra. Como assim, professor? Sim, lei Jim Crow. As leis Jim Crow, além de dificultar nos estados e municípios da região sul dos Estados Unidos o acesso ao voto dos indivíduos afrodescendentes, ela também estabelecia que em certas escolas somente brancos poderiam estudar. Em certos hospitais, somente brancos seriam atendidos. Em transporte público, os lugares preferenciais seriam dos brancos. Olha que doideira! Isso estava previsto. Fora a ação dos proprietários de lanchonetes, bares, restaurantes que simplesmente expulsavam os negros ou não permitiam a sua entrada em seus estabelecimentos. Então aqui o caso da Linda Brown, uma menina que os pais tentaram matricular numa escola próxima à casa deles e essa escola só aceitava brancos. Evocaram a lei de Jim Crow e falou, ela não vai estudar aqui, não pode. Aí o pai entra na justiça, luta e consegue derrubar
essa proibição. Ele consegue matricular a filha na escola, mas ela tinha que andar com segurança, inclusive. Por quê? Existia toda uma perseguição. Outro caso muito famoso, já que eu no vestibular várias vezes, é o caso da Rosa Parks. A Rosa Parks era uma costureira afrodescendente que estava no ônibus. Um branco entrou e falou: levanta que eu vou sentar aí, o lugar preferencial é meu, você que ande em pé. E ela falou: não vou levantar. Ficou sentada. Sabe o que aconteceu com ela? Foi presa. E a partir da prisão da Rosa Parks, a gente vê o nascimento de um grande líder, da causa negra, não só da causa negra, também da causa das mulheres, de qualquer indivíduo que fosse inferiorizado nesses Estados Unidos, que é o Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr., formado em Sociologia, com doutorado em Teologia, era um pastor protestante, pastor da Igreja Batista. Ele começa a se portar como uma liderança negra contra as leis de Jim Crow. E ele ganha fama muito a partir da sua ação, no caso Rosa Parks. Eu coloquei uma frase aqui que ilustra a forma de pensar do Martin Luther King. A injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. Por isso que eu falei que o Martin Luther King ele não olha só para a causa dos negros nos Estados Unidos. Ele olha para todas as causas ligadas à injustiça. Ele defende como forma de protesto a desobediência civil. Então ele organizava atos, organizou inclusive boicotes às empresas de ônibus que ele considerava racista nos Estados Unidos, como a empresa de ônibus no caso da Rosa Parks. São vários e vários dias sem que nenhum indivíduo afrodescendente entrasse em nenhum desses ônibus. Ou seja, eles estão atuando de forma pacífica, ele não recorria à violência. Lembra um pouquinho o método do Mahatma Gandhi na Índia, que resistiu ao imperialismo britânico. E a partir daí, com os seus discursos inflamados, mas sempre evocando um espírito de harmonia, um espírito cristão e de combate à intolerância e à desigualdade, o Martin Luther King Jr. foi ganhando muita fama nos Estados Unidos. Para onde ele ia, ele conquistava mais e mais seguidores. Um dos movimentos mais famosos que liderou foi a Marcha sobre Washington, de 1963, em que mais de 250 mil pessoas estavam presentes. E aí é nessa marcha que ele faz o famoso discurso I have a dream, eu tenho um sonho, em que ele vai falar sobre o sonho e de que a cidadania fosse garantida a todos os cidadãos americanos, que de fato brancos, negros, mestiços, mulheres, qualquer um fosse tratado de forma igual, tivesse acesso à cidadania. Eu coloquei no roteiro de estudo de vocês um link com esse vídeo e o discurso I Have a Dream do Martin Luther King. Martin Luther King, infelizmente, ele foi assassinado em 1968. Ele recebeu um tiro pegando aqui na direção do queixo dele enquanto ele estava na varanda do seu hotel. Obviamente, ele foi perseguido por lutar pelos direitos e a cidadania de todos. Outro exemplo de luta é o Malcolm X. O Malcolm X, na verdade, se chamava Malcolm Little, e ele vem de uma família afrodescendente, norte-americanos, que foram duramente perseguidos. Você pega a história da família do Malcolm X, a casa deles foi incendiada por supremacistas brancos quando ele era criança. Eles chamaram os bombeiros não atenderam o chamado. O pai dele foi assassinado por supremacistas brancos. Então ele tem uma trajetória pessoal marcada por tragédias familiares causadas por supremacistas brancos sulistas. E aí na sua adolescência ele acaba entrando para o mundo da criminalidade, ele é preso, Antes disso, inclusive, a mãe dele foi internada no hospício depois da morte do pai, ele foi para um orfanato, ele tem uma vida muito trágica. E aí ele é preso, na prisão, numa visita do irmão dele, o irmão dele apresenta um grupo que havia surgido chamado de Nação Islã, ou Nação do Islã. Esse grupo era um grupo de negros muçulmanos que defendiam a formação de uma comunidade única e exclusivamente negra nos Estados Unidos. E o Malcolm X, então, se transfere, quando ele sai da cadeia, ele se transfere ao islamismo, ele se converte ao islamismo, ele muda de religião, e a partir daí ele também muda o nome. Ele fala que o nome e o sobrenome Little, na verdade, era o nome dado por escravocratas à sua família, e ele não queria usar esse nome, então ele usava o termo X, o Malcolm X, aqui o Malcolm
X. E ele começa a liderar movimentos, né, de ação armada contra aqueles, né, que tomassem medidas racistas. Ou seja, ele prega a violência como forma de combate à intolerância. E para ele, nenhum branco era bem visto na sua causa. Ele enxergava os brancos como exploradores. Então o Malcolm X defende a ideia de uma comunidade negra sendo formada. Beleza, galera? O Malcolm X acabou sendo assassinado com 10 tiros. E por último, vamos falar sobre o Partido dos Panteras Negras. É o Partido dos Panteras Negras que tem como símbolo os punhos fechados aqui, ó, olhando para cima, né? O que acontece? O Partido dos Panteras Negras é um partido revolucionário, marxista-leninista, radical que surgiu nos Estados Unidos. Esse partido foi considerado a maior ameaça socialista do século XX aos Estados Unidos, ameaça interna, beleza? Ou seja, o Partido dos Panteras Negras era um partido liderado por negros que defendiam o uso da força e da revolução como alternativa para superar a desigualdade social e racial presente nos Estados Unidos. Esse grupo foi duramente perseguido, inclusive pelo FBI, que iniciou uma série de investigações, que se infiltrou nos Panteras Negras para gerar confusão, para gerar brigas internas no partido, porque ele era visto como uma ameaça aos interesses norte-americanos. Então aqui eu apresentei para vocês, né, algumas formas de resistência. Essas leis de Jim Crow caíram em 1965, mas a luta do Martin Luther King, do Malcolm X, do Partido dos Panteras Negras, ele continuou após o fim das leis de Jim Crow, porque é um processo que eles visam também a ampliação do acesso à cidadania aos indivíduos negros. Porém, né, como eu disse, o Martin Luther King é assassinado, o Malcolm X também é assassinado e o Partido dos Panteras Negras chega ao fim na década de 80 após ser desarticulado pelo FBI. Meus amores, então finalizamos aqui a nossa aulinha. Até a próxima. Beijão.